criar sistemas de trabalho, regularizar sistemas de trabalho para poder acolhê-los. Foi jogado aquele tipo de sorte, de azar da própria vida. Né? E, até hoje, o salário do negro é menor do que o salário do branco, o salário da mulher é menor do que o salário do homem. Isso é o quê? Demonstração de desigualdade. O que é isso? É dado. E com esse dado você fala, puxa vida, faz sentido ter política de cota. Puxa vida, faz sentido ter ação afirmativa. Porque você não vai reparar isso se você não tiver uma medida que estimule a reparação. Tá? Agora o bloco 5. Então, vamos lá para o bloco 5. Que vai fazer as perguntas agora do bloco 5 é a Maria Adélia e o Ed. Eu vou pedir para a Elza também, Elza, você fazer a pergunta. Você tinha me mandado, você recebeu o meu recado, né? Você mandou pelo WhatsApp, você recebeu o recado? Eu mandei para a professora aqui. Mas você recebeu agora o recado? Você está com a folha com a pergunta? Bom, espera aí que eu já te ajudo. Então começa. Quem que eu falei que é primeiro? Adélia. Então a Adélia, depois o Ed. Aí eu passo para você. Boa noite, professor. Eu sou a Adélia. Prazer em recebê-lo. Obrigado. E a minha pergunta é o seguinte: o que é Partido Comunista? Ai, que medo. Eu estou vendo uma comunista aqui na minha frente, ela vai vermelha. Boa noite, professor Marcos Antônio. Boa noite. Sou o Ed. E a minha pergunta é a seguinte: é verdade que, como o presidente é eleito, é obrigado a comparecer na nossa maioria? E por quê? Tem mais uma pergunta? Tem. Tem a Elza, você consegue ler, Elza? É que ela tinha mandado pelo WhatsApp. Eu Vai estava tentando... ficar o nome da Salete. Não, mas você tem que ver aí. No Zap, você achou? Eu falo, eu li aqui para você, ó, lê aqui, ó, no meu. Elza. Eu também, viu? Eu sim. Falta eu também. Boa noite, professor. O embate entre os candidatos está mais relacionado a essas questões dos costumes. Você quer que eu leia? Aberta ideologia de gênero, religião, do que propriamente as propostas de segurança pública, saúde, educação, etc. Isto não fica vago para o leitor decidir? Muito bem, obrigado pela excelente pergunta. Tá? Vou começar a resposta pela Maria Adélia. Tá, Maria Adélia? Tá? Partido Comunista, Maria Adélia. Partido Comunista é uma organização, todo partido é uma organização que junta pessoas que pensam iguais. Essa é a definição do partido. Pensam iguais e vão juntos para buscar alcançar esse objetivo. Esse é o partido. O que é comunista? O comunismo vem de uma construção ideológica de que a única forma do homem ter uma sociedade igual é reduzindo aquilo que provoca a desigualdade. E o que provoca a desigualdade na visão dos comunistas? A propriedade privada. Eles dizem o seguinte: quando um toma posse de alguma coisa, ele está tirando do outro. Quanto mais um acumula, porque outros não vão ter, porque os outros estão acumulando. Então, o que o Partido Comunista propõe? O fim da propriedade privada e a coletivização do meio de produção. Parece bonito, não é? Mas nenhuma experiência por certo. Tá? Nós tivemos aí, da Revolução Russa de 17 para cá, vários países que se autodenominaram comunistas. Até coletivizaram a propriedade, mas acabaram com a liberdade das pessoas. Tá? Porque construíram uma estrutura de Estado que não pode haver oposição, não pode haver crítica ao governo, eles trabalham com a ideia de que somente esse governo é capaz de produzir justiça social. Tá? Então, é mais ou menos isso. Hoje a gente tem ainda, se autodenominando comunista, Cuba,
tá? Que também padece desse problema e já começou a ter pequenas propriedades privadas também a partir de reforma. E a China, que é um país que se diz comunista, mas numa estrutura altamente capitalista. A gente chama de um Estado comunista de economia capitalista, né? Porque é onde está hoje a produção das grandes empresas, sobretudo que produzem para o varejo no mundo. Né? Tá? Então a gente tem aí um diagnóstico muito importante, ou seja, realmente, quanto mais um acumula, mais pessoas não têm nada, esse diagnóstico não dá para você refutar, mas ao mesmo tempo essa sociedade que se imaginou do ponto de vista de uma concepção comunista de sociedade, as experiências concretas não foram bem sucedidas. Tá? Ok? Por nada. Ô Edi, você me pergunta uma questão que eu não sei. Eu não sei se todo presidente tem que ir na maçonaria, mas todo presidente foi na maçonaria. Tá? A gente teve esse tema agora vindo a público com as fotos lá de quando o Bolsonaro foi eleito pela primeira vez, ele foi na maçonaria. Não sei se o Lula foi na maçonaria, mas a maçonaria é uma organização que ela tem uma estrutura de poder bastante forte no Brasil e em vários lugares. Né? Tanto que até em cidade pequena não é incomum a gente entrar na cidade e ter o símbolo da maçonaria logo na entrada. Mas não sei se é obrigação ou não, né? Acredito que não. Tá? Acredito que não. Tá? E aí a pergunta agora... Da Elza está aqui. Ó. Da Elza. Tranquilo, Elza. Concordo plenamente contigo. Os assuntos públicos estão sendo esquecidos. Economia, emprego, melhoria da qualidade de vida das pessoas, educação. E os assuntos privados que dividem a sociedade e que são, digamos assim, de fora o íntimo das pessoas, né? Dimensão da sexualidade, dimensão de gênero, dimensão da religiosidade, parece que viraram os principais assuntos. Eu te confesso que eu tenho medo disso. Tá? Eu tenho medo disso porque o risco da gente cair numa sociedade fundamentalista que se obriga as pessoas a assumir o comportamento da maioria ou daquele que julga ser a maioria é evidente. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, gente, religião é política. As pessoas escolhem a religião que querem. Eu não posso, em nome da minha escolha religiosa, dizer que o nome do outro é o diabo, porque não é a minha. Eu posso fazer isso, eu não posso ter um Estado que faça isso. Eu não posso ter um Estado que feche os olhos para a intolerância religiosa. Tá? Eu concordo plenamente, a gente está numa disputa eleitoral tão ensandecida, né, tão no submundo, que os próprios temas do submundo estão emergindo com a propaganda de TV. Se você olha para a propaganda de TV, é prioritariamente um acusando o outro, e não propondo que, de fato, seria uma agenda para sair da crise que o país está metido nesse momento. Tá? Então, assim, o ideal seria que se debatesse o que é aquilo que interessa a todo mundo, não aquilo que interessa a um grupo específico. Né? Isso que ter uma ética, né? Na entrevista, isso aí. Perfeito. Tá? Agora a gente vai com 6. Então, como é que você faz? Você pode atacar. Mas você queria dar um trailer, tá? Eles precisam parar, senão eles precisam pegar a madeira deles. Acho que agora a gente vai fazer rápido, com aula 7 aqui. Tá. Tá? Então, vamos direto. Então, a gente deixa. Eu pedi para ela esperar um pouquinho para o horário da segunda aula, tá? Eu vou ser mais sucinto, eu falei demais aqui. Tá? É que amanhã eu dou aula 7, eu já comecei muito cedo. Então, vamos para a próxima turma do bloco 6. A Simone, a Maria José e o Jorge. Então, Boa noite, professor. Sou a Simone. Uma honra ter um baiano na sua categoria. A minha pergunta é a seguinte: você não acha que 4 anos é pouco tempo para o atual presidente possa consertar todo o roubo e devastação que o PT deixou no Brasil nos anos que governou? Além disso, o atual presidente enfrentou 3 anos de pandemia e guerra.
Tá, Maria José não veio. Veio? Oh, desculpa, Maria José, que estranho. Que maldade, desculpa. Boa noite, professor Marco Antônio Teixeira, é um prazer. Professor Maria José Passueja. A minha pergunta é sobre o presidente atual. Porque o presidente atual faz tanto da democracia, se ela é tão importante para aceitar mais. Para não aceitar. Para não aceitar mais a ditadura no nosso país. Jorge. Cadê o Jorginho? Estou aqui. Tá aqui. Boa noite, professor Marco Antônio, meu nome é Jorge. Prazer estou estar aqui conosco. Por favor, qual o erro grave do governo federal que atrasou a vacina? Vamos lá, então. Bloco bastante político aqui, conterrânea Simone. 4 anos é um ciclo eleitoral que se criou no país, né? E todo presidente, quando assume, diz que tem herança maldita do outro. Isso o Lula falou do Fernando Henrique. A Dilma não falou do Lula porque pegaria mal, né? E o Fernando Henrique falou também, não falou do Itamar Franco porque pegaria mal, porque ele foi ministro do Itamar Franco, né? Então, os 4 anos de mandato é um prazo regular. A gente já teve 5 anos de mandato para presidente da República, mas numa transição, que chamaram de mandato tampão, quando foi o final da ditadura, para você ter um calendário mais regular de eleição. Né? E certamente, se o Lula for eleito, ele vai dizer que ele recebeu uma herança maldita também. Tá? Ou seja, é parte do jogo. Tá? Então, não dá para falar, olha, é 4 anos para um, 5 para outro, 6, agora recebeu o país com menos problemas, só 2. A estabilidade é fundamental para a democracia. Tá? A previsibilidade é fundamental para a democracia. Maria José, porque o presidente que faz tanto da democracia, seria tão importante para não aceitar mais a ditadura no nosso país, tá? Hoje eu falei sobre isso, Maria José. Tá? Falei sobre democracia e vida democrática. A democracia precisa de liderança democrática, senão a escola tem risco da democracia. Tá? E quem é o verdadeiro democrata, Maria José? É aquele que sabe muito bem que ele está disputando uma eleição com o outro e ele não vai ter voto de todo mundo. Mas depois ele diz o seguinte: eu ganhei a eleição. A partir do momento que eu ganhei, eu sou governante de todos. Eu não posso governar para alguns. Eu não posso fazer discurso só para um pequeno grupo que acredita em mim. Eu tenho que governar, inclusive, para quem não votou em mim. E eu tenho que atender, inclusive, aquelas pessoas que têm hábitos e costumes que eu não gosto porque eu sou de uma religião diferente da pessoa. O líder democrático é esse que tem um espírito de grandeza e de respeito à diversidade do país. Tá? Senão ele não está apto a viver nesse guarda-chuva que a gente chama de democracia. E mais ainda, quem é o democrata? E aí não é só o político, é nós também. É aquele que vai para o debate e disposto a mudar de ideia, disposto a escutar o outro. Isso é ser democrata também. Porque senão a gente fala, olha, se for para falar algo que eu não quero ouvir, eu nem vou. Você não tem espírito democrático se você agir dessa maneira. Tá? Jorge, meu caro, qual foi o erro grave do governo federal que atrasou a vacina? Foi não acreditar na ciência. Tá? Foi ficar acreditando em cloroquina, coisas que o mundo todo sabia que não tinha feito. Tá? E qual foi o grande custo disso? Morreu muita gente que, se chegasse a vacina antes, não morreria. Tá? Esse foi o custo principal. Tá? Então o grande erro foi esse. Se acreditasse na ciência e tivesse um acordo em relação a isso com os governadores, teria antecipado a chegada da vacina e teria evitado que pessoas morressem porque a vacina atrasou. Tá? Não tem jeito, gente. Em problemas de saúde, não dá para a gente perder tempo. É laboratório, é remédio, é médico, é diagnóstico e é enfrentamento. Tá? Obrigado. 7. Bloco 7, vamos lá. É a Salete. Eu vou pedir para a Eliana fazer a pergunta dela também. A Kátia, a Stephanie e a Eliana. Tá bom?
noite, professor. Boa noite. Porque é tão importante trazer essa questão política nesse momento. Questão política no Brasil. Para todos os brasileiros. Eliana agora. Obrigado, Sete. A Eliana vai encaixando a pergunta dela. Boa noite, professor. Eu sou a Eliana. E a minha pergunta é: qual o maior desafio que o presidente vai ter se ele for eleito? Perfeito. Eliana, assim como a Simone, é condenada. Kátia. Prazer. Boa noite. Boa noite, Kátia. Como as pessoas civis conseguem ser mais ativas na política? Bem, Kátia. Stephanie. Boa noite, me chamo Stephanie. Por que na política ainda existem tantos roubos? Será que tem a possibilidade desses roubos acabarem? Eloy. Obrigado, Stephanie. Senhora Marco Antônio, gratidão. E a minha pergunta é: você acredita que ainda teremos um país mais justo, onde todos tenham as mesmas condições de vida? E, na sua opinião, o que falta para isso acontecer? Muito obrigado, Eliane. Começando aqui pela Salete, é importante trazer a questão política nesse momento tão crítico no Brasil para todos os brasileiros. Eu diria, Salete, que a melhor forma de você resolver um problema político é fazendo política. É negociando, construindo, dando opinião e buscando, sobretudo, consenso. Porque se assim não for, você vai delegar a uma pessoa a tomar a decisão por todo mundo. E isso é ruim por várias razões, mas a principal razão da qual isso é ruim é que essa pessoa não tem a informação e não tem a noção daquilo que é prioritário para as outras. Ela não pode decidir pelas demais. E a outra razão que torna isso bom é que quando as pessoas se envolvem, elas veem mais sentido na decisão que foi tomada e veem mais legitimidade na ação. Por quê? Porque elas têm consciência de que elas participaram daquele processo. Tá? O principal desafio foi isso, né, conterrânea? Sim. Eu acho que é o país. A gente vai sair novamente do país dividido, talvez mais dividido do que em 2018. Se a gente não tiver unidade, a gente não resolve nada. Se a gente ficar discutindo bobagem, besteira, religião, eu sou mais cristão, você é menos cristão, você presta por isso, você não presta por aquilo, os problemas pioram. Tá? Então tem que buscar aquilo que une todo mundo. O emprego une, vamos discutir como gerar emprego. O combate à violência une, vamos discutir como combater a violência. O combate à fome une, vamos discutir como combater a fome. Buscar aquilo que mobiliza mais pessoas e não aquilo que cria cisânia, né? Que cria confusão. Tá? Como as pessoas civis conseguem ser mais ativas na política? Kátia, participando. Tá? E, sobretudo, dando opinião sobre como as coisas deveriam ser. As pessoas precisam ter esse olhar mais protagonista e saber que elas podem também decidir e não simplesmente participar para que outros decidam. Tá? As pessoas precisam saber que elas podem liderar e devem liderar também. Tá? Devem assumir esse protagonismo. Porque na política existem tantos roubos, será que existe possibilidade desses roubos acabarem? Eu acho que é o que a gente mais quer. Porque não existe nada mais nocivo na política do que roubo. Porque quando alguém rouba, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da comida, tira dinheiro da população de rua. E geralmente tira para pôr no bolso de alguém. Tá? É crucial, gente, que o país reduza seus níveis de corrupção. É crucial. A corrupção não vai acabar. Sempre vai ter alguém que vê ali no Estado, no governo, uma oportunidade
oportunidade de tirar alguma vantagem, mas quanto menos tiver, melhor. Eu digo para vocês com muita franqueza, quem está no governo está em governo, é os mesmos que estão governando. Vejam a história do Centrão. O Centrão governou com Fernando Henrique, governou com Lula, governou com Dilma e governa com Bolsonaro. Falta no Brasil fazer política, isso não é fazer política. O que é fazer política? É ter um grupo que pensa o país, que hora ganha, o outro vira oposição. Depois esse que está em oposição vira, o outro passa para a oposição, porque pensa diferente. Aqui não, muda governo, que aparentemente é diferente, mas os grupos que se apropriam do poder, independentemente de quem mudar o governo, quem vai estar no poder. Alguém é do Piauí aqui? Ciro Nogueira, de qual governo Ciro Nogueira não participou? De todos. Ciro Nogueira foi ministro da Dilma e é o principal ministro do Bolsonaro agora. Tá? O que falta? Falta política, mas política é o quê? É ideologia, é concepção de sociedade, é diferença na busca de consenso, na busca de construção, e não simplesmente adesão, né? Ah, quem venceu? Estou lá. Não importa, estou lá. Tá? Você acredita que ainda teremos um país mais justo, onde todos tenham as mesmas condições de vida? Na sua opinião, o que falta para isso acontecer? Falta a população com as regras do país. Tá? E saber que ela não pode terceirizar. Deixar para que alguns tomem as regras por ela. Como se faz isso? Não é só votando, gente. O voto é o começo da democracia, não é a democracia. As coisas são decididas entre os mandatos e não durante a eleição. Vocês vão ver que vai acontecer um fenômeno. Agora, os dois candidatos estão prometendo mundos e fundos. Mas quando tomarem posse, vão se dar com os limites, vão saber, olha, não dá para fazer tudo. Mas para se eleger, dizem que está em tudo. Esse tipo de hipocrisia precisa acabar. Tá? Acabou. Eu sei que teria mais perguntas, as pessoas acabaram enviando mais perguntas pelo WhatsApp, as pessoas que entregaram atrasado, mas a gente tem que administrar o tempo. O professor precisa descansar e vocês precisam comer. Apoiado, né? Então, eu tenho que agradecer a presença de todos. Ficou com gostinho de quero mais, se gostarem. Todos estão saindo daqui com mais perguntas. Aí eu vou ver o que eu seguro na sala de aula. Tá? Para nas redes sociais.